semana, o Congresso aprovou 2 projetos importantes para o governo. Na Câmara passou a Lei Geral da Copa e no Senado o Fundo de Previdência Complementar para os servidores federais. As votações ocorreram depois de semanas de tensão entre o Planalto e a base aliada. O PR foi um dos partidos que manifestaram insatisfação. A bancada do Senado chegou a anunciar o rompimento com o governo. Conversa comigo o presidente do PR de Minas, o deputado federal Bernardo Santana. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, nesta quarta-feira, o governo prometeu liberar emendas parlamentares a partir de abril. A notícia veio ao mesmo tempo da aprovação do acordo e da aprovação desses projetos, que são projetos importantes para o Planalto. Na opinião do senhor, na bancada do PR, essas emendas serviram para aplacar a insatisfação e permitir que essas votações ocorressem? Olha, eu vou dizer uma verdade aqui muito tranquilo. Até ontem, o líder do PMDB, o Henrique Eduardo Alves, fez um discurso que fala bem a verdade nesse aspecto de emendas da tribuna da casa. Emenda é uma coisa que está na Constituição e é uma coisa que é prevista para que o Poder Legislativo designe. E claro que ela é importante. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro não precisam de uma emenda individual muitas vezes, uma grande capital. Mas nas pequenas cidades, que são cidades como as que eu represento, são essas emendas que fazem a sobrevivência do dia a dia. Mas eu acho até que esse anúncio, que foi um anúncio, na verdade, de empenho e não de liberação, foi um anúncio que eu acho que veio numa hora infeliz. É uma promessa de liberação, eu acho que foi um anúncio que veio numa hora infeliz, porque o acordo não saiu por causa disso. Houve um grande acordo. É o que o presidente Marco Maia, o presidente da Câmara, está dizendo. Eu fui testemunha ocular, porque eu representei o Partido da República, eu sou vice-líder do Partido da República, e fui designado pelo Lincoln, tive essa honra de ter sido designado pelo Lincoln e pelos meus pares lá, para representar o partido na questão do Código Florestal, pela minha experiência ao longo da vida nesse assunto, de ter militado sempre na área. Eu acompanhei todas as tratativas. A presidente em exercício da Câmara, ela nos convocou, nos convidou na segunda-feira para o início de uma primeira rodada de conversas, porque na semana passada nós tínhamos terminado a semana com aquela obstrução, e que era uma obstrução da posição muito firme dos partidos. Nós não aceitaríamos votar nada enquanto nós não tratássemos de Código Florestal, e não era chantagem. Era uma questão de que nós estávamos entendendo que estava havendo uma inversão de pauta, trazendo primeiro a Lei Geral da Copa, que não era tão urgente, assim, que não ia ser uma semana, 2, que iria inviabilizar a Copa, e que era um assunto que ainda requeria debate, tanto é que teve que ser mudado. O texto original não foi o que foi aprovado, do relator, que teve uma comissão especial, que discutiu com todo mundo, foram meses de construção, teve que ser mudado na hora H, quer dizer, não estava maduro dentro da casa, e o Código Florestal já se esgotou, tem 6 anos de debate, rodou o Brasil todo, já fez tudo. Agora os pontos que forem de divergência, que não tiverem como ser na base do consenso, tem que ser resolvido no voto. Porque no parlamento você sempre busca consenso, mas chega um determinado momento que vai ter alguma divergênciazinha. Mas o que aconteceu que de um dia para o outro mudou? Nos chamou a presidente, começou a conversar. A votação que já estava adiada para depois da Páscoa. Não, aí era o interesse do governo. Nós não aceitávamos. A causa da obstrução foi o anúncio de querer votar depois da Rio+20. Porque esse de depois da Páscoa foi o que foi falado, mas nos foi trazido uma ideia de votar depois da Rio+20. Isso o Código Florestal. Ninguém aceitou. Então, não aceitou até porque isso ia virar a pauta da Rio+20. Mas a Lei Geral da Copa também estava sendo o que se dizia que ia ser só depois da Páscoa. Obstruiu porque só ia votar quando votasse o Código. Nós não imaginávamos que desse para construir um acordo tão rápido. Mas o que aconteceu? Primeiro nós tivemos várias reuniões, e aí pela primeira vez, as pessoas que estão acompanhando, porque tem que aprofundar no assunto, há muito problema de desinformação nessa questão do Código. Tem muito mito nisso aí. Está votando anistia. Não existe um artigo de anistia dentro do Código. Nenhum. Existe consolidação de quem agiu dentro da prática da lei, não de quem foi multado por ter agido fora da lei. Aquela pessoa que produzia dentro da lei vigente de 64, ela não poder ser penalizada por uma lei nova, isso inclusive é inconstitucional. Vai chover ação no Supremo se votar, e choveria ação no Supremo se essa fosse a definição da casa. Então, esses mitos
que existem, e eles atingem às vezes até o próprio governo, a própria casa, estavam obstacularizando, falando que o pessoal queria fazer uma grande anistia, que ia dar pressão mundial, que é o ano da RI+20, mas não é. O Brasil pode levar essa legislação que nós defendemos lá, na RI+20, como a legislação mais rigorosa do mundo, e é o valor. E o que aconteceu? Nós fomos ouvidos, sentamos, mostramos que o ponto de discordância era um só, que era essa questão da consolidação, que tinha que ser respeitada, que havia consolidação do que foi feito dentro das leis vigentes anteriores. Você não pode criar uma lei para retroagir, você não pode legislar para trás, legislar com retrovisor, isso é inconstitucional, inclusive. E aí acertou-se que... Aí nós queríamos a votação conjunta, era o que nós queríamos. A votação conjunta, votávamos o Código Florestal e depois votávamos a Lei Geral da Copa. O presidente Marco Maia estava em exercício da presidência da República, porque viajava naquele momento a presidenta Dilma e o vice-presidente. Nos chamou à noite, depois de um longo dia de debate dentro da casa com a presidente. Isso na terça-feira? Na terça-feira à noite nós estivemos na casa dele, os líderes dos partidos, dos diversos partidos, sentamos lá, da oposição, da posição, porque isso dentro da casa hoje é uma coisa que também é importante ser dito, não existe oposição e posição nesse assunto. Esse é um assunto que está sendo encarado, de fato, como uma forma nacional. Esse é o interesse do Brasil. Tem uma bancada ruralista que extrapola e muito os partidos. Hoje isso é muito maior. Suprapartidário. Ninguém vai comemorar a vitória ou derrota. Não vai ter vencedor e vencido nessa questão. Tem muitos ruralistas? Eu vou dizer o seguinte, esse conceito de ruralista, porque a questão não é só rural. Ela, por exemplo, tem muito... O pessoal da área urbana não sabe que dentro do texto que veio do Senado, prevê que para crescer uma cidade, você tem que aumentar 20 metros quadrados de mata nativa por habitante. Ruralista é um sentido mais amplo. É produtivo, eu acho que setor produtivo. Rural, quem mas é porque ele é da cidade também. O senhor é, inclusive, um produtor rural. Com muito orgulho e represento. Eu represento o setor rural. Eu represento o produtor rural, represento a silvicultura, represento a indústria, represento produção, geração de emprego. Mas veja bem, o código também é urbano. Pouca gente viu isso, é o que eu falei. Faltou muito estudo da própria mídia, do próprio governo, no sentido do quê? Quando fala de APP, de área de preservação permanente, lá não fala só área rural, fala urbana. Como é que nós vamos fazer com o Rio Arrudas? Nós vamos quebrar 100 metros por um lado, 100 metros por outro e colocar a mata nativa ali? Pois é, o senhor está dizendo que tem uma discussão ainda em aberto. Essa questão, eu acredito que nós fechemos até talvez em consenso. Vai haver destaque dos insatisfeitos, claro. Acredito que fechemos, a grande maioria. Mas o que fechou o acordo? O Marco Maia nos pediu. Marco Maia é um presidente da Câmara, ele é do Partido dos Trabalhadores, mas todos nós somos base do governo também. Mas ele nunca deixou, nunca permitiu. Porque é normal. E desde que o sistema de tripartição de poderes primeiro ele foi idealizado lá pelo Locke, depois ele foi estruturado por Montesquieu, lá no espírito das leis. Quando ele foi estruturado, é normal, e ele falava de peso e contrapeso, é normal que um poder tente exercer uma pressão sobre o outro. Isso é previsível. Não é o ideal, mas o mundo não é feito de coisas ideais. No mundo real, é normal que isso aconteça. Mas o que acontece? Quando você tem um presidente que faz estabelecer o respeito à casa, e o Marco Maia tem feito, todos os acordos que o Marco Maia fez com a posição e com a oposição, ele cumpriu. Quando ele falou que pautava o código no primeiro turno que nós votamos na Câmara, mesmo com todas as pressões, ele pautou. Ele prometeu pautar para 6 de março, ele pautou. Saiu de pauta, pedido do relator, porque o relator precisava de mais uns incrementos e tentava mais uma negociação a nível de ministério, que estavam fechados. Não houve a contribuição de Ministério de Meio Ambiente, de bancada da Frente Parlamentar Ambientalista, não mandaram propostas, ele pelejou, tentou. Ele estava tentando ainda a construção da acordo, ele que pediu adiamento. E o Marco Maia nos pediu o seguinte, ele pediu que dessemos a ele um crédito, na palavra dele, votássemos a lei da Copa, porque era importante votar naquele momento, de extensionar essa questão com o governo. E que ele se comprometia, se nós fizéssemos isso, em abrir um canal que o governo tinha sinalizado, e lá tinham representantes do governo, lá estava o líder do PT, Gilmar Tato, né? O líder do governo não estava, mas estava sabendo, estava comunicado, estava participando, com certeza a presidente da República, lá da Índia, estava sendo consultada e tal,
que o governo abriu espaço para isso ser discutido e mostrado, para que não haja então necessidade existe uma de embate. Da votação do Código até final de abril. Há uma certeza na palavra do Marco Maia. Entre 10 e 23 nós votamos o Código. O senhor Ele nunca acha falhou, que não vai falhar. o clima no Congresso melhorou depois de essa quarta-feira? Melhorou nesse sentido da casa ter se erguido. Porque há uma grande insatisfação e as pessoas ficam procurando o motivo dessa insatisfação. E eu sou muito direto nas coisas. A insatisfação do PR é porque o PR perdeu o ministério, me perguntaram isso outro dia. Eu virei e falei assim, bom, e não é? Tem várias visões. Tem correntes do partido que ficam muito, que não se sentem representadas no PR. Tem correntes do partido que se dão muito bem com o ministro que é do PR. O ministro que acabou de ser homenageado aqui pela nossa Assembleia Legislativa recebendo. Ele é filiado ao PR, só para o telespectador que está em casa que não sabe, ele é filiado ao PR, mas o partido, ele não é uma indicação do partido, ele substituiu... Existe uma grande parte do partido que fala, que diz, mas que até nisso há divergência. Eu não posso falar a nível de PR nacional, eu estaria sendo errado. Sim. Agora, uma coisa que eu acho que é errada e cria insatisfação no PR, houve uma série de acusações. Acusações que não foram dirigidas ou levadas a cabo para falar assim, é esse CNPJ ou é esse CPF. Foi uma acusação a um partido. Fez-se um partido inteiro sangrar. Independente se o parlamentar A, B, C, D, E, essa insatisfação existe, porque depois, quando o relatório terminou, que levantou tudo e que se colocou que não era bem assim, não houve essa tratativa com a sociedade. Não houve essa coisa, não houve essa separação, não houve essa indicação, não houve nada. Pelo contrário, não houve levantamento de uma coisa qualquer que fosse considerada suficiente para dar ensejo a um processo. Você acha que o PR foi injustiçado nesse processo? Com certeza, basta ver o que acontece diante da opinião pública, sim, porque não houve condenação, não há motivo foi considerado que não há motivo para denúncia, que não há motivo para nada, não foi identificado os casos, e não foi levado isso a conhecimento popular. Agora, o senhor acha que o PR se precipitou? A bancada do Senado se precipitou em ir para anunciar que foi para a oposição? Olha, na verdade é o seguinte, eu não sei se precipitaram. Agora, não nos consultaram, a bancada, e não estou dizendo que nos devam satisfação, mas nós somos 44 deputados federais. Eles não nos consultaram. Nós soubemos de dentro do plenário o que tinha acabado de acontecer no outro plenário. Eu acho que foi uma decisão com fígado, assim? Então eu acho o seguinte, eu não acredito que seja fígado pela experiência das pessoas que estavam lá tomando a decisão. Agora, eu acredito que o encontro seria mais importante. Eu acho que hoje até as próprias pessoas que tiveram essa decisão, que dentro do partido estão vendo isso, essa necessidade, está havendo mais conversa e tal. Mas o Senado teve uma situação pontual, teve uma situação que dizem ter ocorrido de uma reunião infeliz e de uma forma de tratamento inadequada dada ao presidente do partido e senador, dada a outros senadores, né, ao líder do partido no Senado. Isso é o que a gente soube na casa, porque nós ainda vamos fazer o nosso encontro entre Senado e Câmara. Nós nos reunimos, deputados. Sim, os 44 deputados, qual que é a posição deles hoje? Mantém a posição de independência? Nós estamos mantendo a opção de independência por uma razão muito simples. Porque hoje, caminhar para simplesmente dizer que é oposição seria uma medida ainda, penso eu, precipitada, porque é o seguinte, na verdade, independência é votar só naquilo que você entende que é bom e não ter compromisso com o governo. Você é um partido que foi retirado do governo, o partido não saiu do governo, o governo nega e fala, não, o partido está no governo, o partido está colocado no governo, mas não é uma realidade que está observado, não é só por uma questão de cargos, é por esse desrespeito, por essa desconsideração e essa falta de uma tratativa posterior. Eu até sou contra esse modelo, porque eu acho que ele leva o legislativo a situação... troca de cargos, de ocupação... E falo com muita tranquilidade, porque hoje o mundo virtual, ele nos dá uma ferramenta maravilhosa. Qualquer pessoa que entrar no site da Câmara e olhar em fevereiro de 2011, meu segundo pronunciamento, em fevereiro de 2011, quando eu estava quase com um mês de mandato, eu pregava isso na casa, que a independência era mais importante
O senhor acha do que que isso aí. a relação, e essa discussão está no cerne de todo o debate do momento. É mais né? a causa das consequências. Da relação Congresso-governo e vice-versa. O senhor acha que as relações são pautadas mesmo pelo toma lá da cá? Porque isso é muito negado pelos partidos, pelas lideranças, e ao mesmo tempo é muito apontado como a realidade. A presidente Dilma estaria fazendo o papel de querer brecar esse comportamento e esse tipo de relação com o Congresso, para não ser pautado por isso. Qual que é a opinião do senhor? Primeiro que eu sou contra todo tipo de discurso vestal. Todo vestal cai. Por um motivo, aquele que dá de paladinho, de paladinho. Não, não estou falando da presidenta. Eu estou falando o seguinte, eu não acredito que ela esteja... Ela até nega isso na Veja, que ela esteja fazendo essa política, porque eu acho que ela seria infeliz em fazer isso. E ela é muito inteligente, ela é inteligentíssima. O varre-varre vassourinha não funcionou lá no Jânio Quadros, esse tipo de política. Porque uma coisa é o seguinte, se tem um sistema errado, nós temos que mudar o sistema. E o que é o grande problema de interlocução? Primeiro é o que considera-se tomar lá da cá. Emenda parlamentar não é tomar lá da cá. Emenda parlamentar é algo previsto constitucionalmente e é a única forma de suprir a omissão, seja da União ou do Estado, até pelo tamanho, que não tem a capilaridade para chegar no município, de levar recursos para os municípios. Uma alternativa para isso seria a municipalização dos recursos. Existe toma lá da cá? E o que seria, então? Aí vem a questão dos cargos. Eu acredito hoje, e defendo isso, e aqui eu estou falando em meu nome, não estou falando em nome do meu partido. Porque uma questão dessa, até você teria que, você falar em nome do partido, eu não posso falar em nome do nacional, mas no estadual eu sei que a maioria concorda comigo, nós conversamos muito. Eu hoje entendo até que o partido que está na titularidade do Ministério no momento atual da gestão, eu não vejo